Olá, meu nome é Ana Paula de Oliveira Rosa, sou orientanda da professora mestre Flávia Vieira. Gostaria de estar cumprimentando a minha banca, formada pelo professor Fabrício Moreira e pela professora Elaine. O tema do meu TCC é mastite bovina, abordando diagnóstico, tratamento, controle e prevenção. Esse trabalho ele foi realizado para obtenção parcial de título de bacharel em medicina veterinária, no qual as informações foram colhidas através de revisão bibliográfica de fontes como artigos, livros e revistas. Hoje, a mastite bovina ela é responsável por uma das principais perdas econômicas, principalmente pelo alto custo com medicamentos, queda na produção, descarte do leite e os animais que podem vir a óbito. Outro fator é o descarte dos animais acometidos com a mastite. Geralmente, quando não há sucesso no tratamento, esses animais devem ser descartados, pois se torna-se inviável manter na propriedade, elevando os custos com alimentação e possível uso de medicamento, no qual esse animal não vai produzir mais um leite de qualidade, mantendo sempre as células somáticas em níveis altos, ou aqueles quartos mamários que perderam a sua funcionalidade, além de aumentar os índices de disseminação da doença no rebanho. A minha justificativa se dá para elucidar os pontos críticos do desenvolvimento da mastite, os meios de prevenir a doença, que geralmente é por higienização, tanto do ordenhador, dos objetos e equipamentos de ordenha e do local onde esse animal vive e transita durante sua vida. O bem-estar animal ele é fundamental. Geralmente os animais acometidos com a mastite, antes mesmo da doença ou durante a doença, apresentam altos níveis de estresse. Esse estresse vai atuar de forma negativa, porque vai haver uma queda na produção de leite, caso a gente comparasse a produção dele quando ele estava sadio, livre de qualquer enfermidade. O meu objetivo geral é identificar de forma geral o desenvolvimento da mastite clínica e subclínica nos rebanhos leiteiros e de forma mais específica os meios de diagnóstico, tratamento, controle e prevenção, alguns agentes causadores da doença, além dos impactos econômicos que o produtor vai sofrer por conta dessa enfermidade. A mastite ela é um processo inflamatório que acontece nas glândulas mamárias das vacas, desencadeada por diversos patógenos, por bactérias gram-positivas ou gram-negativas, leveduras e fungos. Geralmente, 90% de chances da doença ser acometida por bactérias. Quando esse agente causador ele entra em contato pelo esfíncter e ultrapassa o canal do teto e se instala na glândula mamária, no qual ele é responsável por produzir e excretar o leite, essas células de defesa ela vai ser enviadas aonde está tendo o foco da inflamação, ou seja, na glândula mamária desse animal. Também devemos ressaltar que o teto é uma glândula individual, não tendo sua irrigação compartilhada. Então, eu posso ter um ou mais tetos acometidos pela doença. A mastite clínica é onde as manifestações são evidentes. Geralmente, eu consigo evidenciar a olho nu alterações no úmbrio e no leite. Geralmente, são febre, o úmbrio apresenta aspecto avermelhado, o animal ele perde peso, ele não se alimenta de forma correta. No leite, eu consigo presenciar a presença de grumos, e de coágulos, e de pus. E dentro da mastite clínica, ela é subdividida em superaguda, subaguda, crônica e gangrenosa. Na mastite superaguda, geralmente os patógenos estão no ambiente, no qual o animal vai contrair, e vai apresentar alguns sintomas como falta de apetite e febre. Na subaguda, os sinais clínicos eles são mais brandos, porém eu consigo ver no leite a presença de pus e grumos. Na mastite crônica, é uma inflamação persistente, então o animal já tem um tempo que está acometido com a mastite, como meses ou dias, e isso vai desencadear uma mastite crônica, no qual os tetos vão apresentar um aspecto fibroso e pode haver a presença de fístulas. Na gangrenosa, é onde a alteração da glândula mamária já apresenta um aspecto meio azulado e roxo. Eu vou evidenciar um aumento de temperatura e não vou ter sensibilidade naquela região quando eu for realizar a palpação. Já na mastite subclínica, os sinais clínicos não são evidenciados a olho nu, aumentando as chances de disseminação da doença pelo rebanho. Então, o proprietário ele não vai saber se o animal está ou não acometido com a mastite, vai fazer todo aquele protocolo de ordenha da forma que ele fazia antes, não separando esses animais acometidos, aumentando os índices de transmitir a doença para aqueles animais sadios. A mastite ela é característica de forma que ela é de forma contagiosa ou ambiental.
Geralmente a forma contagiosa é onde ela acontece pelo compartilhamento de objetos na ordenha, pela falta de higienização dos mesmos e do próprio animal e das mãos dos ordenhadores, que são uma fonte de proliferação de bactérias, e falhas na desinfecção dos tetos durante e após a ordenha. Geralmente os micro-organismos envolvidos são Streptococcus agalacticae e Staphylococcus aureus. Aqui tem uma imagem de mastite contagiosa, então provavelmente esse ordenhador ele não fez a desinfecção das mãos e teve contato direto com o teto da vaca. Caso em suas mãos tenha bactérias que vão transmitir a doença para o animal, os índices dele ter passado são muito altos. Já na mastite ambiental, geralmente são características de aglomerações de sujeiras. Então vai ser um ambiente onde vai ter poça, lamas, a presença de barro às vezes pode atingir até a estrutura do úbere, então vai ter contato direto. Isso vai desencadear a possibilidade do animal contrair a mastite. Aqui tem uma imagem onde esse animal se deitou, provavelmente após a ordenha. Não houve fechamento do esfíncter. Então, se nesse ambiente aqui de barro tiver micro-organismos causadores da mastite, a chance desse animal contrair é muito alta. Os micro-organismos envolvidos são Streptococcus ubris, Enterobacter e Escherichia coli. Deve ressaltar que os patógenos ambientais, eles são invasores oportunistas da glândula mamária e não estão adaptados à sobrevivência no hospedeiro. E por isso, normalmente, ele desencadeia as infecções clínicas. Já os micro-organismos da contagiosa, eles são adaptos e sobrevivem dentro do hospedeiro, havendo essa proliferação dos micro-organismos. O diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser realizado de forma simples, dentro da própria ordenha e realizado em alguns minutos. O teste de caneca de fundo preto, geralmente, ele identifica a mastite clínica. Então, através do auxílio de uma caneca, essa caneca ela tem uma telinha, onde eu vou redirecionar os primeiros jatos de leite. Quando esse animal está acometido, o leite apresenta um aspecto mais grosso, gelatinoso, presença de pus, coágulos, sangue e grumos, onde eu devo realizar esse teste de forma individual em cada teto e sempre fazer a higienização dela, porque às vezes eu posso fazer um teste que vai apresentar um diagnóstico falso positivo. Já no teste California Mastite Test, conhecido como CMT, é um teste que ele é realizado através de uma raquete e de um reagente de CMT. Geralmente eu vou colher algumas amostras de leite desses tetos, pequenas quantidades, então eu vou marcar nessa raquete cada teto, que cada amostra é de cada teto específico, para não fazer uma confusão depois no resultado. Vou acrescentar o reagente, vou homogeneizar essa amostra e após alguns segundos, caso seja positivo, vai apresentar um aspecto gelatinoso, como esse daqui. E já a contagem eletrônica de células somáticas, ele é realizado com um aparelho eletrônico, geralmente é feito no tanque de resfriamento, mas também sendo possível realizar de forma individual, onde o permitido é 50.000 células somáticas, porém um leite acometido com a doença pode chegar a 200.000. O tratamento. Para ter sucesso no tratamento, depende do tempo que o animal está acometido e qual via vai me gerar um resultado mais eficaz, sendo a intramamária mais indicada, pelo fato de eu estar depositando o medicamento no local da infecção, no qual vai ter uma metabolização mais rápida. Eu sempre tenho que fazer a anamnese desse animal, perguntar ao proprietário quando ele conseguiu evidenciar os sinais clínicos, ver quais mastites esse animal já foi acometido ou se foi a primeira vez, se houve ou não utilização de algum medicamento e qual foi mais eficaz. Hoje é realizado através do antibiograma. O antibiograma eu faço junto com a cultura microbiológica. Ele me permite indicar a base farmacológica que vai ser mais eficaz no tratamento. Então eu coleto uma amostra, mando ela para o laboratório. Esse laboratório ele vai distribuir a amostra em placas, como essas. Vão colocar no período de incubação de geralmente de 24 a 40 horas e vai ver qual dessas placas houve o aumento das bactérias, se foi gram-positivas ou gram-negativas. Quando identificar qual bactéria o animal está sendo acometido, eu vou introduzir um antibiótico, no qual eu vou conseguir evidenciar se esse antibiótico ele é eficaz ou não no tratamento. Caso ele seja eficaz, eu inicio o tratamento imediato do animal e caso ele não seja de grande eficácia para combater o vírus, a bactéria, eu tento outras formas de antibióticos,
Esses antibióticos eles são da classe beta-lactâmicos, tetraciclinas, quinolomas, sulfamidas e licosomidas. Os anti-inflamatórios eu uso eles junto com os antibióticos. Geralmente eles vão me ajudar a diminuir os sinais clínicos apresentados pelo animal, como febre, proporcionando mais conforto. A vaca seca geralmente realiza 60 dias antes da nova aparição. Então rompo a lactação dessa vaca, coloco ela em um local mais calmo, onde os níveis de estresse vai ser mais pouco, e vou iniciar o uso de alguns medicamentos, com finalidade de eliminar alguma mastite que esse animal possa ter, ou aquelas que ele pode futuramente quando entrar na lactação novamente. A vaca em lactação, eu sempre tenho que ficar atento aos medicamentos através das bulas. Então, geralmente, tem um nível de carência. Esse nível de carência deve ser respeitado, porque quando eu mando esse leite para a indústria com resíduo de antibiótico, elas não aceitam, por conta dos problemas gastrointestinais que podem ser gerados caso o ser humano consuma. Então, eu posso estar utilizando esse leite acometido com a mastite em outros setores da fazenda, como no bezerreiro. Hoje, controle e prevenção são fatores desencadeantes para mim evitar a proliferação da mastite na propriedade. Eu sempre tenho que ter uma ficha dos animais, com todo o histórico de doenças, vacinação, remédios que já foram administrados, peso e idade. Pré-dip e pós-dip, eles são desinfectantes, então eu uso o pré-dip antes da ordenha, quando esse animal entra na sala, eu faço a imersão nessa solução, que geralmente é de cloro ou iodo-clorexidina, deixo agir por 30 segundos, depois eu venho com um papel toalha, seco e faço a limpeza desse teto. O pós-dip, ele é utilizado também nessa mesma base farmacológica, onde eu vou fazer desinfecções depois da ordenha para tentar combater as mastites contagiosas. E no pré-dip, geralmente eu tento combater as bactérias de origem ambiental. Higiene durante a ordenha. Então, eu sempre tenho que manter as mãos do ordenhador higienizadas, usar soluções desinfectantes, tenho que desinfectar os objetos e todos os equipamentos de forma periódica. Nos equipamentos eu posso estar usando uma solução sanitizante para que seja feita a limpeza de resíduos de leite que pode ter nesse equipamento. Tenho que organizar os lotes para a ordenha. Geralmente os animais acometidos com a doença eu tenho que deixar para ser ordenhados nas últimas, porque se eu ordenho esse lote de forma descoordenada junto com as sadias, eu posso estar aumentando os índices de transmissão da doença para esses animais que não estavam acometidos. Então eu ordenho eles por últimos e logo em seguida eu faço a desinfecção da ordenha para que ela possa ser utilizada em outro momento. Sempre deve fazer aqueles exames de diagnóstico da medida, porque eles são eficazes para ajudar no tratamento, o tratamento ter um potencial melhor. O manejo do ambiente. O ambiente onde esse animal vive, ele sempre tem que estar limpo, livre de qualquer aglomeração de sujeira e barro, porque os micro-organismos da mastite ambiental eles podem estar presentes no solo e no ar. Pós-ordenha, eu sempre tenho que garantir os meus animais que após a ordenha, eles sejam encaminhados para um local onde ele possa fazer a alimentação. Porque geralmente de 30 a 60 minutos são muito importantes para acontecer o fechamento do esfíncter. Quando esse esfíncter está aberto e esse animal logo que sai da ordenha se deita, ele pode estar contraindo um micro-organismo presente naquele solo que vai desencadear a mastite. Então, a contagem de células somáticas e qualidade do leite. As células somáticas são células de defesa que o animal produz em função de alguma inflamação, no qual ele vai mandar via corrente sanguínea onde é o foco, no caso, na mama. E a qualidade do leite. Hoje, as indústrias, elas prezam por um leite de qualidade. Então, elas também bonificam aqueles produtores que produzem esse leite pagando melhor por litro. Hoje, o MAPA, a partir do ano de 2019, ele criou as normativas 76 e 77. Essas normativas são em relação à qualidade do leite. Então, o proprietário, através de 3 médias, que ele deve, sempre em cada média, ter valores inferiores a 300 mil bactérias somáticas e a 500 mil bacterianas. Então, essa média é calculada de 3 em 3 meses, por exemplo, junho, julho e agosto. Em agosto está a minha primeira média. Então, se esse animal, se essa produção de leite está com os índices altos, os animais estão com altos níveis de células somáticas e bacterianas,
a indústria ainda vai aceitar o seu leite. A segunda média, que faz de julho, agosto, setembro, se em setembro ainda continuar esse mesmo problema, ela continua aceitando. Porém, na terceira média, que acontece no mês de outubro, se você não conseguir manter esses níveis abaixo, a indústria simplesmente ela vai descartar o seu leite, então ela não vai aceitar mais, no qual o produtor vai se ver de mão atadas, porque não vai ter local para onde ele vai vender. Outro fator é que o leite não pode ser mais enviado pré-resfriado, ele tem que ser resfriado com uma temperatura de 4 graus. Quando o caminhão de leite busca, ele tem que chegar na indústria com 7 graus, porém a indústria aceita até 9 graus. Hoje as indústrias também elas fornecem um veterinário para ajudar no manejo do rebanho, tratar das doenças como a mastite e descrever as formas do proprietário de evitar a proliferação dessa doença, além de descrever a importância de vacinações como a da brucelose e da febre aftosa. Hoje a vacinação também já existe algumas no mercado, porém sua eficácia não é contra todos os tipos de mastite, porque sabemos que tem muitos micro-organismos, então o resultado é muito variável. Porém, uma empresa já criou uma vacina conhecida como J5, que ela foi produzida através de bactérias Escherichia coli, sendo muito eficiente quando tratadas contra mastites gram-negativas. Esses animais, geralmente, eles recebem essa vacina em períodos secos ou após o parto, diminuindo os riscos de adquirir a doença. Geralmente é feita sobre via subcutânea em 3 doses. Então a gente conclui que a mastite ela é sim responsável por uma das principais perdas econômicas na bovinocultura leiteira. Devemos sempre ressaltar a importância de um veterinário na propriedade, porque ele vai ajudar a solucionar os problemas, tanto de manejo, tanto de higienização. A prevenção da mastite ela é fundamental, pois eu posso evitar a disseminação da doença por todo o rebanho. Devo sempre manter a higienização completa dos objetos, pessoas, da glândula mamária do animal, não deixar os animais acometidos ter contato com os animais sadios. E por fim, eu queria fazer meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por me ajudar a trilhar toda essa trajetória, me dando muita força, a minha família, os amigos e o meu esposo que sempre esteve do meu lado, a todos os professores que ao longo dessa estrada passaram todos os seus conhecimentos sem medir esforços para que nosso aprendizado fosse o melhor possível. Em especial a minha orientadora Flávia, que teve muita paciência comigo, me deu altas dicas sobre o meu TCC e sempre que eu tive alguma dúvida ela estava do meu lado para fazer os esclarecimentos. E também quero fazer meus sinceros agradecimentos a essa instituição no qual eu fiz parte durante esses 5 anos e também a todos os funcionários que fazem parte dela.